ahkamu salat al-Eidain, que significa as regras do salat dos dois Eid. E importa realçarmos que o Eid faz parte dos maiores rituais do Islã. Dentre os maiores rituais e dentre as maiores adorações no Islã, encontramos o Salat al-Eid. E são rituais visíveis que todo mundo pode presenciar e observar. E consta que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou a Medina, quando vinha de Meca, a quando da sua migração, quando chega em Medina, encontrou os Ansar. Os Ansar tinham 2 dias durante o ano que eles brincavam e partilhavam aquela felicidade entre eles, como se fosse um dia de festa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. Então, o Nabi disse que Allah subhanahu wa ta'ala substituiu para vocês 2 dias melhores que esses, que são Yawm al-Fitr wal-Adha, que é o Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Então, nós devemos levar isso em consideração. Qualquer festa que a pessoa quiser festejar, deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala já substituiu para ele 2 festas que são melhores que qualquer festa que ele poderia festejar, que é o Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Então, a questão de aniversário por aí, Allah subhanahu wa ta'ala já proporcionou para si 2 festas que são melhores que qualquer festa, o Eid al-Fitr e Eid al-Adha. E o Salat al-Eid é feito com apenas 2 rak'ats. É feito com apenas 2 rak'at, sem adhan e nem iqama. Então, no Salat al-Eid não existe adhan e não existe iqama. E a recitação do imam deve ser em voz alta. A recitação do imam deve ser em voz alta. E a forma correta de fazer o Salat al-Eid é, depois de posicionado e direcionado ao Qibla, deverá fazer o primeiro takbir. O primeiro takbir, Allahu Akbar. Antes da recitação, deverá fazer mais 6 takbirat. 6 takbirat, nesse caso sem considerar o takbiratul ihram. Ou seja, considerando o takbiratul ihram, então no total, no primeiro raka, serão 7 takbirat. E esses 7 takbirat são feitos antes da recitação, antes da pessoa iniciar com Suratul Fatiha. Então, depois dos 7 takbirat, considerando o takbiratul ihram, a pessoa começa com a recitação do Suratul Fatiha, por aí em diante, como o salat normal. Então, começa com os duás, a recitação do Suratul Fatiha, o outro sura, vai para o rukun e faz o rak'a de forma normal, como se fosse o salat habitual. E no segundo rak'a, a pessoa deverá fazer 5 takbirat, sem contar com o takbir de movimentação do sujud para o qiyam. Ou seja, a pessoa levanta do sajda, Allahu Akbar, para o qiyam. Então, quando estiver em pé, deverá fazer 5 takbirat. Então, considerando o takbir de intiqal, que é de movimentação, total serão 6 takbirat. 6 takbirat. E em cada takbirat, a pessoa deve levantar as 2 mãos. Deve levantar as 2 mãos. E sublinhe 2 mãos, porque temos observado que maior parte dos irmãos muçulmanos durante o Salatul Eid levantam apenas uma mão. E, Allahu A'lam, não sabemos onde é que eles tiraram esta informação, mas aquilo que consta nos livros da Sunna é que deve levantar as 2 mãos. Algumas pessoas no Salatul Eid, o que é que fazem nesses takbirat? Allahu Akbar, levantam apenas a mão direita. Isso está errado. Deverá levantar as 2 mãos em cada takbir. Em cada takbir. E o ma'mum, aquele que está a seguir o salat, não deve levantar a voz. Não deve levantar a voz em qualquer situação do salat. Seja Salatul Eid ou qualquer outro salat. Exceto em situações específicas. Então, o que acontece é que algumas pessoas, nesses takbirat, nesses 6 ou 5 takbirat, levantam a voz com os takbirat. O único que deve levantar a voz é o imam ou aquele que está a transmitir os takbirat do imam.
em caso do takbirat do imam não chegar para todos os muçulmanos que estão ali. Então deve existir alguém que vai transmitir os takbirat. Então esta é a sunnah. Então depois dos 5 takbirat, vai restar o Suratul Fatiha, o outro sura, e vai completar o segundo rak'a de forma normal, e vai sentar para o tashahhud, e depois do tashahhud dá salam para a direita e para a esquerda. Então depois do salam, depois de terminar o salah, o imam levanta e sobe no púlpito para fazer o khutbah. Então geralmente é feito 2 khutbas, como o khutbah de Salatu al-Juma. No entanto, no Juma, o khutbah, o sermão, é feito antes do salat, enquanto que no Salatul Eid, o sermão é feito depois do salat. E a questão de ser feito depois do salat não quer dizer que a pessoa não deve sentar para escutar o khutbah. Isso está errado, porque temos verificado que algumas pessoas, quando termina o salat, já estão a se dispersar. A sunnah é a pessoa manter-se sentada naquele local, escutar o khutbah. Porque é isto que caracteriza esse dia. Porque a festa do muçulmano é caracterizada pela recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Se forem ver todas as festas que o muçulmano tem, o ponto principal é a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se você abandona a recordação de Allah, que é este sermão, então alguma coisa está deficiente nessa sua festa. E é recomendável para o muçulmano, no dia de Eid, se purificar, tomar banho, usar a melhor roupa. E a questão da melhor roupa não quer dizer roupa nova. São aspectos diferentes. Então, se a pessoa tiver condições de usar roupa nova, alhamdulillah, é muito bom. Mas se não tiver condição, então escolha a melhor roupa que tiver para usar neste dia. Porque é um dia de felicidade. Então, deve usar a melhor roupa, se perfumar, e é sunnah também a pessoa diversificar os caminhos de ida e volta. Ou seja, ir para o campo de Eid por um caminho e voltar pelo outro caminho. Este é sunnah. E no Eid al-Fitr, especificamente, é recomendável a pessoa consumir tâmaras ímpares, número ímpar, antes de sair para o salah. Então, antes de sair de casa para o salah, é recomendável. No Salatul Eid al-Fitr, que é aquele que nós festejamos com o término do jejum do Ramadã, então é recomendável a pessoa comer tâmaras em número ímpar antes de ir para o campo. Quanto ao Eid al-Adha, que é o Eid que nós festejamos pelo término do procedimento do Hajj, então o recomendável é da pessoa não comer até terminar o salat. Esta é a recomendação. Só pode comer depois de terminar o salat al-Eid. Isso no Eid al-Adha. Já no Eid al-Fitr, deverá comer antes do salat, antes de sair de casa. E é sunnah para as mulheres, presenciarem o salat al-Eid. É sunnah. No entanto, não devem usar adornos visíveis e nem devem se perfumar. E nós vamos fazer aqui uma paragem sobre este ponto, porque o que temos verificado, infelizmente, na nossa sociedade atualmente é que as nossas irmãs, quando vão para o Eid, um dos objetivos dela é de competir. Quem é que usa o melhor vestido? Quem é que está a acompanhar o vestido com a bolsa, com os sapatos? Quem é que tem o melhor hijab? Quem é que tem o melhor niqab? É o que as nossas irmãs têm feito. E isso está errado. Então, a mulher é recomendada a participar do Salatul Eid, mas sem adornos visíveis, sem se embelezar e sem se perfumar. Consta no hadith de Atiyya radiyallahu anha, onde ela diz: Amarana, yani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nukhrija fil Eidain العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. Então, Atiyya radiyallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenou a levarmos al-awatiq wa dhawat al-khudur. Yani, al-awatiq são aquelas mulheres que ainda não atingiram a puberdade. Nabi alayhi salatu wassalam
ordenou que essas também fossem levadas para o campo de Eid. O Adawat al-Khudur são aquelas que ainda são virgens, ainda não casaram e não tiveram relações conjugais. Porque geralmente essas são pessoas, essas mulheres ainda sentem muita vergonha de se expor, ficam mais isoladas em casa. Até essas que têm ficado isoladas, Nabi alayhi salatu salam ordenou que fossem levadas para a mesquita ou para o campo de Eid. E Nabi alayhi salatu salam ordenou às mulheres no período menstrual ou mesmo no período pós-parto de se afastarem do musalla. Ou seja, até as mulheres no período menstrual ou no período pós-parto devem se dirigir ao campo de Eid. Devem se dirigir ao campo de Eid para presenciar e festejar com os muçulmanos. No entanto, no momento de Salah, elas não devem fazer o Salah, devem se distanciar. Então, elas poderão fazer os takbirat, aqueles adhkar, escutar a palestra. A única coisa que não devem fazer é o Salah. Então, isso demonstra a importância deste dia. Se até a mulher que não faz Salah deve ir para o Eid. Até a mulher que é recomendada a se privar em casa, a ficar isolada dos homens, deve ir para o Salatul Eid. Então, isso demonstra a importância deste dia. E tem outro ponto que é recomendável no dia de Eid, que é a takbirat, que são os takbirat, dizer Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, aqueles takbirat que nós conhecemos. E é recomendável iniciar os takbirat a partir do pôr do sol da noite de Eid. Da noite de Eid, isso no Eid al-Fitr. No Eid al-Fitr, os takbirat iniciam a partir do último dia de Ramadã. O último dia de Ramadã, basta se pôr o sol, já entrou a noite de Eid. Quando dissemos que o Eid será amanhã. Então, basta fazermos o Salatul Maghrib, já é recomendável fazer os takbirat. E estende-se o período de takbirat até o Salatul Eid. No Eid al-Fitr, inicia do Maghrib, da noite de Eid, até a observação do Salatul Eid. Basta o Salatul Eid terminar, então já não se pode fazer os takbirat. Não se pode fazer os takbirat. E estes takbirat são feitos depois do Salat. Você vai fazer depois do Salatul Maghrib, depois do Salatul Isha, depois do Salatul Fajr, do dia de Eid. Quanto ao Eid al-Adha, os takbirat iniciam no dia 9, que é o dia de Arafah, um dia antes do dia de Eid, dia de Arafah, dia 9, no Salatul Fajr, que iniciam os takbirat depois dos salats obrigatórios e estende-se até no 13º dia no Salatul Asr. Nesse caso, no Eid al-Adha é feito a partir do dia de Arafah, que é dia 9, depois o dia 10, que é o dia de Eid, o dia 11, o dia 12, o dia 13 no Salatul Eid, no Salatul Asr, é que termina os takbirat. Os takbirat. Então, esta é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. É a sunna. E é recomendável, neste dia, a pessoa demonstrar felicidade por ter terminado o ibadah. Por ter terminado o ibadah. E nós aqui não ficamos felizes porque o Ramadã terminou. Não é esta a causa. Porque algumas pessoas acham que a felicidade do Eid al-Fitr, por exemplo, é pelo término de Ramadã, como se estivéssemos numa gaiola onde estávamos muito apertados, que não podíamos viver a nossa vida. Não. O objetivo desta felicidade é por nós termos terminado uma adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Por Allah subhanahu wa ta'ala ter nos permitido terminar esta grande adoração que é o jejum ou o Hajj. E devemos demonstrar gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos orientado a esta prática. E é também recomendável introduzir a felicidade nos outros muçulmanos, assim como ligar os laços familiares e ser bondoso para com os outros em todos os momentos e especificamente neste dia. E é haram, é proibido a pessoa jejuar nos dias de Eid. No dia de Eid não se pode jejuar. Então é preciso ter cuidado, porque algumas pessoas têm a certeza que a lua já foi vista,
mas porque ele é fanático a uma certa doutrina, ele não festeja com os muçulmanos e vai jejuar. Isto é haram. É haram, assim como é haram especificar o dia de Eid para visitar as sepulturas. Algumas pessoas visitam Eid nas sepulturas e isso é haram. E nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que encha os nossos corações de felicidade e tranquilidade, que perdoe os nossos pecados. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.